tema aqui é um tema bastante complicado, é um tema novo e é um tema que recentemente teve um pedido de providência feito pelo Conselho Nacional de Justiça, que negou a possibilidade da lavratura de escrituras públicas de uniões poliafetivas. O que nós vamos objetivar aqui é justamente falar um pouco sobre o que é poliamor e os seus requisitos, e também discorrer um pouco sobre os fundamentos que levaram o Conselho Nacional de Justiça a negar essas escrituras. E o motivo que eu tenho aqui hoje é justamente criticar essas decisões, essa decisão que foi tomada, e explicar os motivos disso, e depois trabalhar um pouco com vocês sobre alguns reflexos do poliamor, do direito de família, e agora com a morte do MC Catra, no direito das sucessões. A gente acredita que todos vocês aí que são advogados, professores de direito de família, tiveram indagações sobre como que seria feita a partilha do MC Catra. Então nós vamos tentar, logicamente que eu não vou colocar aqui uma árvore genealógica com 32 filhos, 3 mulheres e 15 mães dos 32 filhos e o filho mais novo com 8 meses de idade. Primeiramente, vamos trabalhar para vocês o que caracteriza o poliamor. Logicamente, o conceito de poliamor é justamente essa relação amorosa, não necessariamente sexual, entre 3 ou mais pessoas, mas uma relação com fidelidade recíproca. É uma relação onde existe um conhecimento, um consentimento. A gente pode até falar hoje em dia do que nós chamamos no poliamor de polifidelidade. Polifidelidade. Uma fidelidade a mais de um. Ou se não, uma monogamia poliafetiva. Nós temos que ter no poliamor o conhecimento e a aceitação de todos. O que difere o poliamor das chamadas famílias simultâneas? É uma relação pública, contínua e duradoura, e principalmente uma relação amorosa com o objetivo de constituição de família. O conceito de família é plural, e o poliamor pode muito bem se encaixar dentro desse conceito. Mas dizer o que é o poliamor, hoje em dia está difundido demais essa questão do conceito, mas muito se confunde, e aí eu trouxe para vocês o que não é poliamor. O poliamor não é poligamia. Poligamia é aquela relação hierarquizada entre uma pessoa que tem vários relacionamentos, mas não permite que esse direito seja dado aos demais. O poliamor não é bigamia, porque a bigamia significa 2 casamentos simultâneos, e não necessariamente se tem 2 casamentos. O poliamor não é promiscuidade, porque no poliamor nós não temos uma relação espúria, uma relação não criteriosa, nós temos uma relação amorosa e consentida. O poliamor também não é não monogamia, porque a não monogamia é gênero. A não monogamia é você não ter relacionamentos monogâmicos, como existe com casais que são adeptos ao swing, como existe com casamentos abertos, como o professor Cristiano nos trouxe aqui o exemplo de poligamia, até mesmo lavrado em escritura pública de pacto antinupcial. Então ele não é não monogamia, não monogamia é gênero, no qual o poliamor é espécie. O poliamor não é traição, não é infidelidade, porque existe um projeto de vida entre 3 ou mais pessoas de constituírem um núcleo familiar único. Levando em consideração essas questões conceituais, a decisão do CNJ baseou-se basicamente em 8 pontos. A decisão do ministro João Otávio de Noronha, ela baseou-se em 8 pontos que nós vamos destacar aqui. O primeiro ponto é justamente que o Instituto é recente e pouco difundido. Nós temos em Gênesis a informação de que Lameque, descendente direto de Caim, tomou para si 2 mulheres. Uma se chamava Ada e outra se chamava Zilá, além de vários exemplos religiosos não monogâmicos, como Salomão, que tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Nós temos o livro de Jorge Amado, de 1966,
Dona Flor e seus 2 maridos. Nós temos uma rápida pesquisa no site Google, falando que o tema é pouco difundido, nós temos milhares de páginas sobre poliamor, só com a palavra poliamor. Quando eu busco a palavra poliamore, 5.680.000 resultados na internet sobre o tema. Além do site do Google escolar, o Google Acadêmico, que é um site destinado apenas a pesquisas acadêmicas do Google, nós temos vários e vários exemplos de discussões acadêmicas que estão sendo tomadas em face do poliamor. Na rede social, pesquisa por poliamor, nós temos 94 grupos no Brasil, nós temos mais de 4.451 pessoas em um grupo só. Nós temos vários exemplos, várias séries de televisão já foram feitas. Então, alegar que o tema é recente e pouco difundido é uma falácia. Segundo argumento do voto condutor, foi que há uma dificuldade de conceituação clara do que diz respeito a poliamor. Mas será que por conta de uma dificuldade de conceituação clara não se pode dar direitos ou efeitos jurídicos a essa relação poliamorosa? Algum de vocês sabem e conseguem definir através de conceitos distantes o que é família atualmente? Vocês conseguem? Família, olha a decisão do ministro Luiz Fux quando do julgamento da DPF 132, dizendo que a família é plural, que a família é a base do afeto, que a família pode ser formada de várias maneiras, levando em consideração o princípio do pluralismo familiar. Portanto, se nós não conseguimos nem nós mesmos definirmos qual o conceito atual de família, por que será que nós temos que exigir essa consolidação clara do que é poliamor? Apesar de nós termos vários conceitos claros na doutrina sobre o que é poliamor, apesar do próprio julgador, do próprio ministro, enquanto conselheiro do CNJ, ter colocado no seu voto conceitos de poliamor. Depois ele alega que a questão é embrionária e possui pouquíssimos adeptos. Olha, pessoal, isso é uma ditadura da maioria? Será que a questão embrionária, que possui pouquíssimos adeptos, somente por conta disso ela não pode ser protegida? São poucas as pessoas que adotam unilateralmente, são poucas as pessoas que têm uma relação homossexual aberta e declarada, são poucas as pessoas que optam pelo regime da participação final nos aquestos, por exemplo. São poucas pessoas que têm 2 pais e 2 mães. São poucas pessoas que recorrem à inseminação artificial para ter filhos. Mas será que é negado a essas pessoas, porque são poucas, o direito de proteção à entidade familiar que elas mesmas assumiram consensualmente? Depois vem o julgador falando que as uniões formadas por mais de 2 cônjuges sofrem forte repulsa social e não representam uma alteração social hábil a alterar o mundo jurídico. Olha, pessoal, será que esse discurso é aquele discurso moralista novamente? Eu, ao ler esse julgamento, eu comecei a pensar o seguinte: será que os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça estão com a mesma visão que os nossos avós e bisavós tinham das uniões estáveis antigamente? Que ia acabar com a família, do divórcio, por exemplo? Várias situações sofreram várias repulsas sociais, mas nem por isso deixaram de ser protegidas juridicamente. Somente em 1932 a mulher pode votar no Brasil. Somente em 1949 foi possível o reconhecimento dos filhos ilegítimos. Por quê? Porque a sociedade daquela época repulsava relacionamentos extramatrimoniais. A preservação da família era arraigada naquela sociedade. Somente em 1964 foi reconhecido direitos por analogia aos concubinos nas súmulas 380 e 382. Somente em 1988 foi reconhecida a igualdade entre o homem e a mulher em todos os seus efeitos. Somente em 2011 as relações homossexuais foram reconhecidas. Então, pessoal, o que pode ser repulsivo hoje pode não ser no futuro. Aquilo que nós estamos rejeitando hoje, que são as relações poliamorosas, pode ser que no futuro elas estejam mais do que em evidência, como se nós temos as relações homossexuais.
como nós temos as relações plúrimas, como nós temos as relações hoje de multiparentalidade. Então essas questões que sofrem repulsa, ao contrário, o CNJ não poderia estagnar como fez a discussão sobre o poliamor. Ela deveria, ao contrário, incentivar essa discussão e não dar um julgamento no sentido de não permitir a lavratura dessas escrituras públicas. O quinto argumento, um argumento mais do que frágil, é que terceiros não podem suportar a declaração de vontade advinda de uma relação poliamorosa. Olha, pessoal, será que terceiros têm que consentir se eu devo ou não viver uma relação poliamorosa? Será que uma relação familiar pode ser impedida de proteção de seus efeitos jurídicos pela negativa de terceiros? Será que uma pessoa não pode constituir uma relação homossexual porque o pai de um deles não quer ter um genro homossexual? Será que um avô poderia negar o pagamento da pensão alimentícia do seu neto, dizendo que não consentiu que o seu filho o adotasse? Será que terceiros podem interferir na comunhão de vida instituída pela família? Isso não é uma afronta direta ao princípio do livre planejamento familiar, do pluralismo familiar e da dignidade, da liberdade? Então a constituição de uma família depende da aquiescência de terceiro. Isso seria uma afronta a este princípio do livre planejamento familiar. Diz também no voto condutor que as uniões poliafetivas violam o direito do país, que veda a possibilidade de mais de um vínculo matrimonial simultâneo. Olha, eu não consegui encontrar nenhuma norma que proíba o poliamor. Alegar que a monogamia é um princípio hoje já não se sustenta mais. O professor Cristiano defende claramente essa questão e também coaduno com ele. Monogamia é um valor. Tem relações de casamento que são não monogâmicas, e nem por isso esse casamento perde a sua eficácia. A monogamia não é e não pode ser encarada como um princípio, mas como um valor da nossa sociedade que pode mudar. Então, não há em nosso ordenamento jurídico nenhuma lei que proíba a convivência em poliamor. No nosso ordenamento, ao contrário, existem normas, por exemplo, chamado casamento putativo, que permite que dois casamentos sejam reconhecidos de forma simultânea, quando o segundo casamento é celebrado sem a aquiescência do cônjuge em relação ao primeiro. Então, se o cônjuge do segundo casamento impugnado alegar e provar uma boa-fé, porque a boa-fé vai se presumir, o casamento vai subsistir. Então, o nosso ordenamento jurídico permite, sim, que duas relações de casamentos coexistam no mesmo caso concreto. As pessoas casadas, mas separadas de fato, ou seja, com um vínculo matrimonial ainda constituído, podem estabelecer união estável com outra. Nós temos, a jurisprudência tem reconhecido, e eu trouxe aqui 3 exemplos de julgados, tem reconhecido a chamada união estável putativa, que é aquela união estável que eu não conheço a relação de casado do meu companheiro ou companheira, ou a relação que ele tem de união estável com outra pessoa. Ele engana as duas pessoas. E a jurisprudência já tem reconhecido partilha de bens. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de se partilhar bens nas chamadas uniões estáveis poliafetivas. Das chamadas uniões estáveis putativas. O próprio João Otávio de Noronha, em julgamento do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a uma viúva de 70 anos o direito de uma pensão alimentícia, mesmo colocando e consignando em seu voto que esta viúva vivia um relacionamento de concubina, porque quem lhe prestava pensão alimentícia era uma pessoa casada. Então o próprio João Otávio de Noronha, contrariamente ao que ele próprio alegou no seu voto, ele já permitiu a possibilidade de coexistência de uniões estáveis plurimas, de uniões estáveis múltiplas. E vários doutrinadores já questionam a monogamia como princípio jurídico e a fidelidade como um dever do casamento
em parte de abolir o crime do adultério e da possibilidade desses chamados casamentos abertos. Depois alega a dificuldade de aplicar por analogia aos outros institutos de direito de família. Diz que o poliamor não se encaixa nos demais efeitos do direito de família e que eu não posso utilizar a analogia. Olha, talvez aí está a razão maior de se lavrar uma escritura pública. Porque se eu não posso utilizar, e eu não entendo dessa forma, mas se eu não posso utilizar a analogia da união estável do casamento para a proteção das relações de poliamor, se essas relações existem, elas podem ser dirimidas pelo contrato que o casal, que o trisal faz, quando vai estabelecer a relação poliamorosa. Então, não tendo, por exemplo, uma possibilidade de se aplicar por analogia as questões do casamento e da união estável, vamos à escritura pública, que dirimirá ou não a questão. Ou vamos, e nenhum juiz pode negar a proteção jurídica sob a alegação de que não existe lei. Então, talvez justamente por essa dificuldade alardeada pelo relator, seria este o incentivo maior para a lavatura dessas escrituras públicas. E a última argumentação, e também diz que a escritura pública não tem o condão de criar direitos. E numa nova estrutura familiar não se cria por mera declaração de vontade. Olha, pessoal, o casamento, quando que ele existe? Quando as partes manifestam ao juiz a vontade de receber-se por marido e mulher. Então essa mera declaração de vontade faz surgir efeito jurídico, sim. Quando eu lavro uma escritura pública de união estável e estabeleço o regime patrimonial, essa declaração de vontade faz surgir direito, sim. Não entendo qual é a fundamentação do ministro do Superior Tribunal de Justiça dizer que declaração de vontade não cria uma relação familiar. Que a relação familiar se cria, primeiramente, com a declaração da vontade. Eu te amo, eu quero me casar com você, eu quero viver com você. Essa declaração de vontade, externada perante um tabelião, é isso que basta para que ele lavre uma escritura de união estável, porque não bastaria para uma escritura de poliamor. Então, esses argumentos trazidos no voto condutor, eles são falhos. São argumentos que caem por terra numa avaliação simples dos fundamentos que levaram a procedência do pedido de providência para impedir a lavatura de escrituras públicas do poliamor. Considerando a existência do poliamor, quais seriam os efeitos? Teria o CNJ competência para definir essa questão? Vocês acham que o Conselho Nacional de Justiça teria competência para definir se poliamor é juridicamente aceitável ou não? Olha, o Supremo Tribunal Federal, com base no artigo 103 da Constituição da República, estabelece que as atribuições do CNJ são de natureza estritamente administrativa, financeira e disciplinar. Não tem o CNJ competência para dizer se poliamor é família ou não. E vejam, o ministro Castro Meira disse que as escrituras públicas, a presunção de veracidade dos instrumentos públicos, ela não é absoluta, ela é ius tantum. Então, uma união estável, ela não se cria a priori tão somente pela escritura pública, porque se a escritura pública não estiver em consonância com a realidade vivenciada pelo casal, essa união estável pode ser desconstituída. Logicamente que pode. Existem pessoas hoje que lavram a escritura de união estável só para permitir que a sua namorada ou namorado frequente o seu clube, utilize o seu plano de saúde, fraudando o próprio clube e o plano de saúde. Mas não vive em união estável, mas aquela escritura estabelece que é uma união estável, mas no confronto, num caso concreto, aquela escritura pode ser desconsiderada. Ela não é um documento absoluto nesse sentido. Então, o que o tabelião faz é justamente o que dispõe o artigo 405 do Código de Processo Civil, que diz que o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, chefe de secretaria ou tabelião, o servidor, declarar que ocorreram em sua presença. Imagine um tabelião que conhece um trisal, que convive com o trisal,
que sabe da relação poliamorosa e que recebe esse trisal em seu tabelionato, ele não pode declarar os fatos que ele ouviu e presenciou, em contrário ao que dita o artigo 405 do CPC? Portanto, inclusive os conselheiros, 2 conselheiros que votaram a favor da providência, disseram que o CNJ não teria competência legislativa para adentrar no campo, na seara da relação de poliamor, como se fosse uma relação de família. E aí eu estou trazendo para vocês alguns efeitos jurídicos. Já, logicamente que a gente tem que... Meu tempo já está esgotando. Guarda, convivência e filhos e alimentos. Olha, será que vocês acham que é tão difícil aplicar a analogia da guarda, do alimento, da convivência, numa relação de poliamor? A guarda pode ser compartilhada? Pode ser compartilhada para 3. A convivência pode ser estabelecida? Pode ser estabelecida para 3. Os alimentos, que ótimo que essas crianças vão ter 3 pessoas para pagar, na proporção das suas rendas. É até melhor se tenha um poliamor, em casos concretos. E o trisal, no que diz respeito a alimentos para ele? Lógico que tem. Vou imaginar uma pessoa que tem 2 mulheres, que cuida, mantém, sustenta essas 2 mulheres, e depois o relacionamento entre elas termina, ele teria, no caso concreto, direitos e obrigações de até menos de pagar os alimentos para essas mulheres, para que elas se recoloquem no mercado de trabalho, se for o caso, ou sendo até idosas, para que sejam mantidas até que a necessidade termine. E a partilha de bens? E aí, eu trouxe para vocês aqui, logicamente que o tempo já está esgotado, um probleminha que me questiono muito acerca dessa questão sucessória do poliamor. E aí eu trouxe um exemplo prático, não do Mr. Catra, MC Catra, tá, pessoal? Mas eu trouxe um exemplo parecido, para a gente poder, talvez, estar utilizando em algumas situações e até refletindo sobre essas questões. Principalmente porque o nosso ordenamento jurídico, na parte de direito sucessório, vincula a concorrência do cônjuge sobrevivente a regime de bens. Fato que nós estamos até querendo extirpar do nosso projeto de lei, né, professor Mário? No nosso projeto de lei é justamente extirpar essa questão de utilizar regime de bens para a concorrência. A concorrência vai só ocorrer sempre, mas o cônjuge deixa de ser herdeiro necessário no nosso projeto de lei. Vejam uma situação concreta. Vou imaginar que Silva e Wagner, não casados, tá? Viventes em união estável, têm 2 filhos, ok? E nessa relação amorosa, eles adquiriram um apartamento no valor de 600 mil. Depois de adquirido esse apartamento, aparece Rita na relação desses 2. E Rita passa a viver com os 2 em regime de poliamor. E na constância dessa relação poliamorosa, eles vêm a ter 3 filhos, somando-se 5 filhos no total. Ok? Na constância dessa segunda relação amorosa, eles vêm adquirir um outro apartamento no valor de 600 mil. E aí acontece aquilo que é a certeza da nossa vida: a morte. Morre então Wagner. Wagner falecendo, como que seria feita a partilha de seus bens? Considerando que ele vive em poliamor com Silvia e Rita, tem filhos comuns, tem filhos não comuns, filiação híbrida e toda aquela confusão trazida pelo artigo 1832. Vejam bem, com a morte de Wagner, desculpa. Isso mesmo. Com a morte de Wagner, nós teríamos um monte mor de R$1.500.000. Vejam bem, no primeiro imóvel, a primeira mulher teria meação de 300 e a herança do Wagner seria os outros 300. Em relação ao segundo imóvel, nós teríamos aquilo que nós chamamos de triação. O Rui Portanova trouxe essa expressão lá do Rio Grande do Sul, na questão da triação. Então nós temos a triação da Silvia, a triação da Rita e a parte do Wagner que integra a sua herança. Vejam bem, a herança total do Wagner então seria os 300 mil do primeiro apartamento como meieiro e os 300 mil do segundo apartamento como trieiro, vamos dizer assim, né?
se é possível dizer essa expressão triação, né? Mas vamos lá. Bom, vejam bem, diz o nosso Código Civil que o cônjuge sobrevivente terá direito a concorrer nos bens particulares deixados pelos cônjuges. Só que a primeira mulher, todos os bens foram adquiridos na constância da relação de poliamor. Portanto, ela não tem bem particular para ela. Ela só será meieira. Mas para a segunda mulher, ela tem a triação do segundo apartamento e tem direitos hereditários do primeiro apartamento, do qual ela não era bem particular do seu companheiro. Então, a herança particular em relação à segunda mulher seria de 300 e a herança comum do trisal seria de 300. E aí vem a partilha. Montemor de 1.500.000, meação da Silvia de 300, relativo ao primeiro apartamento, triação da Silvia de 300, relativo ao segundo apartamento, e triação da Rita de 300, relativo ao segundo apartamento. A herança dele, 600. Em relação à herança comum do casal, 300. Em relação à herança particular da Rita, 300. E a herança particular da Silvia, 0. Como seria feita a partilha, levando em consideração essa situação e nossa legislação atual? A Silvia receberia apenas 600.000, meieira, todos os bens comuns, regime de comunhão parcial. Já a Rita receberia 300.000 e ela teria direito a 1/6 do bem particular, ou seja, mais 50. E os filhos, cada um teria 1/6 da herança particular e 1/5 da herança comum. Essa situação que eu trouxe para vocês é trazida por conta das seguintes indagações. Poderia, no caso concreto, Rita ser herdeira de herança particular no primeiro apartamento e Silvia não ser herdeira dessa herança que para ela foi adquirida em comum? Será que seria possível que dois cônjuges, levando em consideração o princípio de igualdade, de tratamento e de isonomia entre eles, será que um seria assegurado o direito de concorrência e o outro não seria assegurado esse direito de concorrência? Porque a questão da meação é até mais fácil de se entender, que a meação é um direito patrimonial advindo de uma aquisição do bem pelo regime de casamento do casal. Mas a herança não. A herança não tem como mudá-la, a não ser na minha parte disponível. Quem teria o direito real de habitação? Se houvesse briga entre as duas depois da morte do Wagner, quem ficaria morando no imóvel? Quem teria preferência na moradia do imóvel? Caso um daqueles imóveis venha a pertencer ao filho e só tenha um imóvel de moradia do casal, seriam ambas herdeiras necessárias e teriam elas direito a legítimo? Ou vocês acham que a solução neste caso seria desconsiderar a herança e partilhar a meação, ou partilhar a herança particular em igualdade de partes entre os herdeiros e o cônjuge? Pessoal, eu não tenho resposta para isso. Não há resposta para isso, porque nós temos dois tratamentos jurídicos distintos. É aquela mesma aflição que a gente tinha dos filhos comuns quando concorrem com filhos não comuns, chamada filiação híbrida. Que a gente construiu aqui o entendimento de que, havendo a filiação híbrida, aplica-se a regra geral, divisão igualitária da partilha. Eu encerro a minha apresentação aqui, logicamente levantando mais dúvidas do que soluções para vocês, mas o Congresso serve justamente para isso, imputar algumas dúvidas que a gente puder trabalhar sobre elas. Eu trago para vocês aqui um poema de um mineiro. E esse mineiro chama Carlos Drummond de Andrade, que em 1930 fez esse poema. E esse poema é o seguinte: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Em 1930, Carlos Drummond de Andrade já nos dava a lição de que casamento é mera convenção, porque a única que não amava ninguém foi a que se casou. Obrigado.